Shalom a todos. Hoje vamos falar do rei Ezequias. Quando falar do rei Ezequias, cuidado para não confundir com o rei Zedequias. Eu já vi pessoas confundir um rei e outro. O rei Ezequias deixou bom testemunho. O rei Zedequias, os judeus chamam de rei vacilão, rei lambão, segundo os judeus, segundo a história. Por quê? Porque ele fazia as coisas erradas, mas depois se arrependia. E uma delas foi mandar prender o profeta Jeremias. Esse é o rei Zedequias. Mandou prender o profeta Jeremias e depois se arrependeu. Mandou buscar Jeremias na prisão e trouxe para trabalhar no palácio. Quer dizer, ele fazia as coisas erradas e depois se arrependia. É uma maneira, é um tipo de pessoa. Mas o assunto hoje é o rei Ezequias. Estou falando desse outro rei para não confundir. Porque muitas pessoas confundem. Mas os dois foram rei de Judá. Os dois foram rei de Judá. O rei Ezequias tem as suas obras e o rei Zedequias tem também as suas obras e os seus vacilos, segundo a história e segundo a palavra dos judeus. Mas o assunto é o rei Ezequias. O rei Ezequias é pai de Manassés, aquele Manassés que fez muito mal a Israel e depois, no final da sua vida, se converteu com um voto que fez ao Criador. Se o Criador poupasse a sua vida, ele voltaria e servia o Criador. Aí, na sua velhice, conseguiu servir ao Criador. E uma das grandes obras do profeta Ezequias foi acreditar no Deus vivo, acreditar no Criador. Nos dias difíceis, ele mandava buscar o profeta Isaías para orar para o povo. Nos dias difíceis, ele orava com o profeta Isaías. A história dele está em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32 vocês nunca mais vão esquecer. Porque é capítulo 32 e tem 32 versículos. Vocês já imaginaram isso? Capítulo 32 de 2 Crônicas. Capítulo 32 e tem 32 versículos. Aqui vai estar a história do rei Ezequias. Um rei que teve medo do exército assírio. Teve medo. Que o medo está no nosso DNA, está na nossa vida, ter medo. O rei Ezequias teve medo. Acordou de manhã, ele viu o exército assírio. 185 mil soldados cercando Judá. Vocês sabem o que é isso? 185 mil soldados cercando a sua terra. Vocês sabem quantos soldados tem o exército do Brasil? O exército do Brasil tem 360 mil soldados. Então, naquela época, já era metade do exército do Brasil. A Síria já tinha 185 mil soldados. Vocês conferem
se é só o exército ou é a forças armadas, incluindo marinha e aeronáutica. Mas eu sei que é 360 mil soldados que o Brasil tem. Aí você vai estudar lá no seu Google, você vai perguntar para o Google se é só o exército ou se é a forças armadas inteira, que tem 360 mil soldados. O irmão Nilson agora que também ficou em dúvida. Mas eu acredito que a forças armadas inteira, incluindo as três forças, exército, marinha e aeronáutica, que tem 360 mil soldados. Mas naquela época ele se deparou com o quê? 185 mil soldados cercando a sua região. Ele teve medo. E ao ter medo, o que ele fez? Ele recorreu ao Criador. Ele chamou o profeta Isaías e orou. Vocês sabem o que é isso? Chamou o profeta Isaías e orou. E em uma noite, o Criador enviou um anjo e matou esses 185 mil soldados assírios. A Bíblia não fala, a história não fala, mas eu acredito que eles ficaram uns 6 meses enterrando corpos de soldados assírios. Vocês já imaginaram? Porque hoje tem as pás escavadeiras que fazem aqueles túneis, aquelas covas, aqueles buracos e joga todos os corpos. Mas e naquela época? Eu acredito que levaram uns 6 meses enterrando corpos de soldados inimigos. Mas tudo através da oração. Tudo através da oração. Nós vamos estar lendo aqui. Você vai ver que ele chamava o profeta Isaías para orar para o povo. Ele chamava o profeta Isaías para orar com ele. Vocês sabem o que é isso? E esse mesmo rei caiu enfermo, doente. Aí o seu amigo vai lá e visitar ele. Deus mandou um recado para você. Você vai morrer. Você vai morrer. Deu o recado e foi embora. Mas diz que ele orou ao Criador. Ele intercedeu ao Criador. E o Criador foi atrás de Isaías e disse a Isaías: volta ao rei Ezequias. Fala aqui, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E tudo isso aconteceu. O profeta Isaías volta ao rei e diz a ele: o Criador acrescenta mais 15 anos de vida. E tudo isso, aquele rei, outro rei que nós falamos a semana passada, né, o rei Manassés, filho desse rei Ezequias, ele vendo tudo essas coisas, ele viu o anjo do Criador matar esses 185 mil soldados assírios. Mas no seu reinado, os assírios prendeu ele e estava levando ele para a Babilônia. Agora você imagina a mente dele. Ele sendo levado com aquela argola, como nós falamos aqui no outro vídeo, né? Argola aqui no nariz. Ele lembrando: o meu pai e o profeta Isaías orou, o Criador mandou um anjo e matou 185 mil desses lixos inimigos de Deus. E eu aqui sendo levado por eles, porque sou um pecador, sou um transgressor,
sou um homem mau na terra, fiz maldade. O amigo que orava com o meu pai, eu participei da morte dele, o profeta Isaías. Você imagina? A dor desse homem, mas nessa dor, como nós falamos que no outro vídeo, fez um voto com o Criador. Se o Criador salvar a minha vida, eu vou voltar e vou reconciliar com esse Deus e fazer a sua obra. Estão ouvindo? Então isso chama dor, isso chama desespero, isso chama acreditar e não fazer a obra de Deus. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos para nós entender. Vamos ler do 20 ao 23. Segundo Crônicas, como eu falei para vocês, 32, 20 ao 23, que fala alguma coisa desse rei Ezequias. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Está vendo? Aqui a Sagrada Escritura testemunha que os dois oravam junto. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Olha o título aqui, ó. O anjo de Deus destrói o exército de assírios. Está em 2 Reis 19:35 também. E Isaías 37, 36 ao 38 fala também. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes, os chefes do arraial do rei da Síria. Este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa do seu Deus. Os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações da terra. Então agora vamos estar perguntando aqui para o Google duas perguntas. Quem foi o rei Zedequias segundo a Bíblia? Para nós ver alguma coisa desse rei segundo a história. É bom a gente que rei Ezequias orou ao Criador e mandou um anjo que matou 185 mil soldados inimigos. Vamos estar ouvindo aqui o rei Ezequias falando. Vamos ver aqui. Sim, na Bíblia, o rei Ezequias orou e Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados assírios. Este episódio é descrito em 2 Crônicas 32 para 20-26 e em Isaías 36 a 41. Explicação. 1. O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram a Deus. 2. Deus enviou um anjo que destruiu os soldados assírios, incluindo os príncipes e chefes. 3. O rei Senaqueribe da Assíria voltou para Nínive. 4. Os filhos de Senaqueribe, Adrameleque e Sarezer, mataram-no à espada enquanto ele adorava no templo do deus Nisroque. E 5. O filho de Senaqueribe, Esar-Adom, assumiu o trono. Estão ouvindo? Então essa é a história segundo os dicionários. Então agora nós vamos perguntar, rei Ezequias na Bíblia. Vamos ver o que diz aqui, ó. Rei Ezequias na Bíblia. Vamos ver a história dele
segundo a Bíblia. Ezequias foi o 13º rei de Judá, reinando por 29 anos. De 726 a 697 a.C., ele foi filho de Acás e de Abi, ou Ábia. Ezequias é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de seu antepassado, o rei Davi. Ele confiou no Senhor, guardou os mandamentos de Moisés e destruiu a idolatria. Alguns acontecimentos do reinado de Ezequias. 1. Ezequias reinou em conjunto com seu pai de 729 a 715 a.C. 2. Ezequias conquistou terra aos filisteus, destruindo povoações. 3. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. 4. Ezequias foi curado por Deus. E 5. Ezequias mandou uma proclamação convocando para a celebração da Páscoa. Estão ouvindo? Então esse é o testemunho segundo a história do rei Zedequias. Um homem que se preocupava com as festas do Senhor, homem que acreditou no Deus vivo. Tudo isso aconteceu com ele. Mas vocês veem que filho de crente muitas vezes não é crente. Então essa é a base que a gente tem. Mas isso não impede de nós orar pelos nossos filhos, orar pela nossa descendência, apresentar eles ao Criador em oração. Vocês viram o valor da oração? Ele chamou o profeta Isaías para orar. E era uma coisa impossível aos olhos dos homens. Naquela época, encarar 185 mil soldados era impossível aos olhos dos homens. Mas o Criador enviou só um anjo e à noite matou esses 185 mil inimigos e deu a vitória para o povo de Judá e Levi. Quando fala igual como nós falamos aqui no outro vídeo. Judá e Levi sempre andaram juntos. Reis e sacerdotes sempre andaram juntos. Reis e sacerdotes nunca separaram. Entendeu? Separou-se das 10 tribos, mas é aquele outro estudo. Então fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento desse Deus de Ezequias. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que ele se preocupou em celebrar as festas. O Deus que ele, quando o povo estava em desespero, ele chamava o profeta Isaías para orar, interceder pelo povo. Que isso sirva de experiência para nós nesses dias que estamos vivendo. No nome do Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.